Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 7 de fevereiro de 2024, hoje a nossa leitura bíblica foi Levítico, capítulos 17, 18 e 19. Hoje nós lemos esses três capítulos. Você leu? Eu creio que sim, eu tenho certeza que você leu, eu tenho certeza que você está em dia com a sua leitura bíblica. E agora, neste vídeo, nós vamos comentar, descomplicar a leitura de hoje, tá bom? Mas antes eu quero dizer para você se inscrever neste canal. Dá um like nesse vídeo primeiro, se inscreve no canal, clica aqui no sininho de notificações para você ser notificado quando eu postar vídeos novos aqui neste canal. E nós temos também um grupo de WhatsApp, para você estar entrando nesse grupo também, para você estar dando seu comentário ali neste grupo. Vou colocar aqui, ó, o QR Code para você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code para você entrar neste grupo também. Muito bem, vamos comentar então a leitura de hoje, mas antes vamos para a nossa vinheta que eu já volto, só um minutinho que eu já volto. Olá, voltamos aqui então com o nosso Descomplica pra gente, Levítico 17, 18 e 19. No capítulo 17, nós lemos sobre algumas leis a respeito do derramamento de sangue. Então, sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus pedia para que o sangue de animal fosse derramado a fim de que houvesse remissão dos pecados. Mas lembre-se, o povo de Israel, ele ficou durante 400 anos escravo lá no Egito. E o povo egípcio também, eles sacrificavam para deuses estranhos e até culto para demônios. No Egito era feito isso daí também. E eles estavam indo para Canaã, e lá em Canaã haviam moradores também daquelas terras que não tinham os princípios cristãos, ali não tinham princípios cristãos, não porque Cristo não havia vindo ao mundo ainda, né? A palavra cristão vem de Cristo, mas não tinham princípios religiosos, né? A base religiosa deles não era no Deus de Israel, eles tinham deuses pagãos ali, então eles também sacrificavam para deuses pagãos. Agora Deus estava preocupado para aquele povo de Israel manter corretamente o sacrifício deles, a adoração a Deus, a oferta deles para Deus, que tinha que ter os cordeirinhos, os animais serem ofertados. Então Deus preocupado para não se esquecerem deste costume, para eles não se esquecerem do que foi passado para eles continuarem na geração deles. Então Deus coloca leis a respeito desse derramamento de sangue que era feito ali no tabernáculo, ok? Então a preocupação de Deus era essa, focar neles isso daí, para que eles não pudessem querer copiar os sacrifícios que eles viram lá no Egito, os egípcios fazendo lá, e que eles pudessem também incorrer em erros quando eles vissem os outros povos que moravam em Canaã. Então essa era a preocupação de Deus, manter aquele povo centrado de como Deus queria que fossem os sacrifícios diários ali. No capítulo 18, nós lemos sobre as relações ilícitas. Então veja que Deus já começa falando no verso 3, não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem como se faz na terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês. Veja o que eu comentei há pouco. Então a preocupação de Deus é para não fazer como os egípcios faziam, e não fazer como os cananitas, o povo que mora lá em Canaã, fazem. Aí agora Deus foca aqui as relações sexuais ilícitas, as relações ilícitas. E Deus fala muitas delas aqui, né? Deus fala a questão de se deitar com a mulher do pai, que no caso seria a madrasta, não é para se deitar com ela, com a irmã, né? Enfim, tudo isso daí são relações sexuais ilícitas. O incesto, né? Haver relações íntimas entre parentes também, Deus ali orienta para não fazer, isso é pecado, tá? Deus deixa bem claro isso daí. A relação sexual entre dois homens também não é para se deitarem dois homens ou duas pessoas do mesmo sexo também.
Deus também coloca aí como pecado, isso daí não somos nós que estamos dizendo isso, tá? E deixando bem claro aqui, o pecador deve ser amado por nós, mas o pecado, ele deve ser detestado, ele deve ser apontado e deve ser orientado a pessoa que está praticando o pecado a abandonar o pecado. Então, há uma diferença de pecador e pecado. O pecador tem que ser acolhido pela igreja, tem que ser amado por nós temos que orar por eles. Agora, o pecado, esse sim, esse deve ser rejeitado por nós e deve ser orientado as pessoas a abandonarem o pecado. E aqui Deus cita algumas relações de pecado, de relações ilícitas, como por exemplo, aí nós já citamos aqui a questão do incesto, agora tem a questão de duas pessoas do mesmo sexo também, não pode haver relações íntimas entre elas, e também a zoofilia, né, relações entre ser humano com animal também, é pecado isso daí. Então Deus ele orienta o povo, porque no Egito se fazia isso, em Canaã também algumas pessoas provavelmente fazem isso lá, e Deus, preocupado com o povo dele, queria ver esses maus exemplos, então Deus já orienta isso daí. E Deus continua, isso continua ainda em vigor, tanto é que Paulo, no Novo Testamento, nós vamos ler depois Paulo falando sobre isso daí também, ok? E no capítulo 19, Deus repete algumas diversas leis aqui, para o povo não esquecer mesmo, né? Deus ele faz repetição e ele começa dizendo no verso 2: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus e vocês sou santo. Então veja que a santidade para Deus, queridos, não é você nunca mais pecar. Nós somos pecadores. O que nós podemos evitar é sermos pecadeiros, né? Pecadeiro é aquela pessoa que sabe que aquilo é pecado, mas continua na prática do pecado. Esse é o pecadeiro. Agora, pecadores eu e você somos. Nós somos gerados no ventre de pecado. O pecado ele corre no nosso sangue. Nós somente seremos libertos deste corpo de pecado quando Jesus voltar sobre as nuvens do céu. Mas até lá, todos nós somos pecadores. Agora, ser santo é você andar com Deus, mesmo você e eu, mesmo nós sermos pecadores, mas quando nós decidimos andar com Deus, Deus ele fala assim: olha, esse homem, essa mulher são santos aos meus olhos. Por quê? Porque andam comigo. Assim foi com Abraão, assim foi com Moisés. Deus falava que Abraão era santo porque Abraão andava com Deus, Moisés andava com Deus. Então deve ser eu e você também, devemos de andar com Deus. Ok? Muito bem, aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje, o nosso comentário, né, dessa leitura de hoje. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado, e lembrando que os comentários aqui do vídeo estarão abertos para você. Se você quiser deixar algum comentário ali, quiser deixar alguma opinião, quiser fazer acrescentar mais alguma coisa que eu não acrescentei, por favor, fique à vontade, tá bom? E Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!